Caros internautas, queridos alunos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do Sistema Farias Brito de Ensino, numa parceria com a editora Moderna. Hoje nós vamos ter a oportunidade de tratar da segunda parte da aula sobre Revolução Francesa. Você deve ter acompanhado que a Revolução Francesa, através da queda da Bastilha, através da convocação da Assembleia dos Estados Gerais e através da Assembleia Nacional Constituinte, deu início a um processo de transformações profundas da França naquele momento histórico durante o século XVIII. Hoje, nós vamos analisar algumas novas tensões e implicações que vão aprofundar ainda mais a Revolução Francesa e, sobretudo, vão chegar ao ponto de radicalizá-la. O efeito do apoio da França aos Estados Unidos em sua independência foi devastador, porque o gasto de 2 milhões de libras foi muito alto. Esse gasto vai afetar inevitavelmente uma crise que já se arrastava dentro da própria França, mexendo com todos os segmentos sociais. Nós sabemos que o ministro Necker era bastante popular e o rei Luís XVI, percebendo que a convocação da Assembleia dos Estados Gerais foi um suicídio político, ele afastou o Necker do poder, afastou o Necker do ministério, gerando ainda muito mais reações da população. Isso foi, efetivamente, o grande estopim para que acontecesse a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Os sans-culottes acabaram invadindo a Bastilha, juntamente com alguma pequena burguesia, alguns poucos camponeses. O fato é que eles acabaram destruindo um dos maiores monumentos representativos do antigo regime, do absolutismo monárquico, da opressão, da censura, do autoritarismo, do centralismo político e do poder violento exercido pela dinastia Bourbon, digamos assim. Naquele dia, óbvio, só havia 7 presos no máximo. Não foi um grande movimento nesse sentido, mas destruir aquela alvenaria era simbólico mesmo. Note-se que quando caiu o Muro de Berlim, era como se caísse o socialismo no leste europeu. Do mesmo modo, quando caiu a Bastilha, era o sinal da queda do antigo regime. Nós estamos tratando aí da história dos símbolos, monumentos que não são só alvenaria, mas representam todo um passado. O fato é que o rei estava escondido, digamos, estava querendo se ocultar da multidão no Palácio de Versalhes. As mulheres que trabalhavam no mercado, mulheres que eram chamadas de poçárias, chamadas mulheres peixeiras, elas resolveram fazer um movimento indo até o rei reclamar da fome e da miséria. O fato é que essas mulheres acabaram amealhando cerca de 20 mil indivíduos que se acercaram do Palácio de Versalhes. O rei Luís XVI, sempre lento, sempre claudicante, sempre vacilante, demorou demais a responder à multidão. O fato é que a multidão arrombou os portões do Palácio de Versalhes e as mulheres entravam gritando, se referindo a Maria Antonieta, dizendo que queriam suas tríparas, suas vísceras, dizendo que queriam seu pescoço, sua orelha, seus braços. Foi um momento de grande sangue. Elas cortaram a cabeça dos soldados e espetaram as cabeças em lanças, maquiando-as para satirizarem aquele momento. E a Maria Antonieta fugiu para o quarto do marido. O ministro tentou negociar com a multidão, afirmou que ali havia trigo, havia pão, que a multidão podia ficar com isso, mas a multidão exigia o rei de volta a Paris. E a carruagem do rei foi escoltada até Paris, agora com uma multidão de 20 mil pessoas. Foi um momento decisivo em que a multidão exigia do rei a homologação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Era o início da radicalização do processo revolucionário. O rei, no palácio agora das Tuileries, nunca mais veria o Palácio de Versalhes. O rei, no Palácio das Tuileries, que era a sede administrativa da França, tentou na madrugada fugir. Entrou na carruagem com sua mulher e filhos e conseguiram, de alguma forma,
caminhar mais de 60 quilômetros na direção de Varennes, já a fronteira com a Áustria. A ideia era fugir para a Áustria, a ideia era liderar a guerra da Áustria contra a França, já que eles já estavam traindo a França através das correspondências de Maria Antonieta. O fato é que Varennes, eles foram parados pelos soldados e foram reconhecidos. Soldados rebeldes, soldados revolucionários espalharam a notícia. A multidão cercou a carruagem. O rei imaginava que teria apoio, quando na verdade a multidão o acusou de traidor. Ele foi escoltado de volta para Paris e agora o rei estaria sendo processado junto com Maria Antonieta de traição. Suas correspondências foram descobertas e agora o rei, sua cabeça estaria sendo cotada, sua cabeça estaria sendo pedida pelos radicais jacobinos. Como você viu na primeira aula sobre a Revolução Francesa, existiam 3 grupos: os jacobinos, os girondinos e a planície. Os jacobinos eram os mais radicais, os girondinos, os moderados, e a planície eram a classe média que reunia aquelas duas tendências ideológicas. Nesse momento, os radicais jacobinos, liderados por Robespierre, que era contra a pena de morte, é que assumem o poder. Mas nesse momento, Robespierre tem uma decisão surpreendente. Ele disse: se o rei estiver certo, a revolução está errada. Se a revolução estiver errada, o rei está certo. É melhor que o rei esteja errado. Então é melhor levar o rei à guilhotina. O rei, senhores, senhoritas, será guilhotinado. Esse é o momento em que Robespierre toma várias medidas, pressionado pelos sans-culottes, medidas populares. Vai haver a laicização e a descristianização do calendário. Vai ser criado um novo calendário francês. Vai se criar a sátira do dia da mentira, já que abril não será mais o mês de início do calendário francês, e sim janeiro. Vai haver a libertação dos escravos coloniais, com a assinatura de Robespierre, a proposta do sufrágio universal e a chamada Lei do Máximo, inclusive com reforma agrária, ou proposta de reforma agrária. A Lei do Máximo era um tabelamento de preços para melhorar a crise inflacionária. Também foi instaurada a fase do terror. Robespierre entendeu que usando a guilhotina ele poderia controlar a população, controlar o povo e a Assembleia pelo medo. Durante esse processo, em paralelo, uma mulher chamada Amélie Coudert, que era inimiga do jornal Amigo do Povo era o jornal de Jean Paul Marat, um homem da baixa classe social que havia liderado um processo em que o jornal se tornou um jornal sanguinário, em que ele pedia cabeças e em que a fase do terror se aprofundava. Essa mulher vai até sua casa e assassina-o com uma punhalada. Estava morto Jean Paul Marat e a multidão cada vez mais vociferante. Robespierre pensando que poderia controlar tudo e a todos através da guilhotina. A fase do terror teve 2 momentos: a fase do terror propriamente dito e a fase do grande terror. A fase do grande terror foi um momento em que, por semana, estavam guilhotinando cerca de 1000 cabeças. As pessoas na França viviam tensas. Os girondinos perceberam que a revolução tinha perdido o rumo. Robespierre chegou na Assembleia com uma lista, dizendo que tinha o nome de todos os traidores da França. Não disse quem estava na lista, portanto a Assembleia ficou com medo, a Convenção Nacional ficou temerosa. No dia seguinte, quando ele se apresentou, ele não conseguiu nem falar. Foi chamado de desalmado, foi chamado de impostor, foi chamado de promotor da injustiça e calaram a boca de Robespierre. Ele e mais 2 comparsas foram presos, colocados na prefeitura. Na madrugada, os soldados ouviram o estampido de revólver. Quando lá chegaram, um dos comparsas com a bala na cabeça, o outro comparsa pulou pela janela, era alto, se quebrou todo no chão, e o Robespierre com a bala na mandíbula. Não tinha morrido, apenas estilhaçado a mandíbula. Levaram-no para a mesa do Comitê da Salvação Pública e lá o Comitê da Salvação Pública, a planície e os girondinos decidiram pela morte
do pai da fase do terror, Robespierre, dizendo que aquilo era uma forma de acalmar o povo. Aquele golpe, o golpe em Robespierre, ficou conhecido como golpe da planície, ficou conhecido como Revolução Temidoriana ou Revolta Temidoriana, porque aconteceu no mês do calor, o Temidor, no dia 9 do Temidor. O fato é que agora é uma nova fase que se instala na Revolução Francesa, a última fase, chamada de diretório. Agora, 5 diretores governariam a França. 5 diretores que reuniam planície e girondinos. O problema do diretório é que ele é um freio à revolução, porque ele revoga todas as medidas jacobinas. Inclusive o voto se torna censitário para manter o controle do poder político nas mãos de quem tinha renda, afastando o povão das decisões políticas. O problema é que nesse momento nós vamos perceber que eles acabaram com a lei do máximo, provocando uma revolta chamada a Revolta dos Iguais, liderados por um jornalista chamado Graco Babeuf. A Revolta dos Iguais foi abafada, parte deles foi levada à guilhotina. A guilhotina não parou. A grande verdade é que a guilhotina só para quando Napoleão Bonaparte assume o poder. O fato é que agora, com o diretório, existe um grande medo. O medo de uma guerra civil. A grande verdade é que essa guerra civil poderia acontecer, porque o povo notou que liberté, égalité, fraternité só beneficiou a burguesia. É por isso que vão articular o golpe do 18 de Brumário, para inaugurar uma nova era, que seria a era napoleônica. Mas isso só cabe numa outra aula. Eu sou o professor Newton Souza, receba o meu abraço e seja sempre bem-vindo nesse espaço de conhecimento, nesse espaço de aprofundamento dos estudos históricos para o vestibular, que é a parceria Farias Brito, Editora Moderna, o Sistema Farias Brito de Ensino. Um grande abraço e até a próxima.